Estamos de volta para a continuação deste episódio especial, Daniel e a História Mundial, parte 2. Estou aqui em videoconferência com o pastor Rafael Rossi para tirar algumas das minhas dúvidas sobre este assunto. Olá, pastor. Que bom que o senhor pôde me ajudar com as minhas dúvidas. Olá, Mike. Que bom estarmos juntos para tratar de temas da Bíblia. Saber o que Deus tem para nós sempre traz esperança e a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos. Então, vamos começar. Estudei que Deus tem a história em suas mãos. Qual a importância da história para entender as profecias? Mike, depois de estudar bastante a Bíblia, cheguei à conclusão que o melhor método para entender as profecias é o que chamamos de historicismo. O historicismo estabelece que a profecia prevê determinados eventos que ocorrem no transcurso da história, desde o tempo em que o conteúdo profético foi dado até o final. Não é justo supor que Deus, no cumprimento dos seus propósitos de salvação, tivesse atuado apenas no passado ou somente no futuro. A ação divina, ela se verifica no todo da história humana. E é disso que fundamentalmente tratam as profecias. Assim, creio que Deus está por detrás de todos os fatos, conduzindo cada coisa para o final. E por isso, ele não nos deixou sem informações sobre esta realidade, conforme encontramos em Amós no capítulo 3, no versículo 7. Eu sei esse verso. Ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A profecia, ela tem como objetivo o crescimento da fé. Como Jesus afirmou: disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Isso está em São João, no capítulo 14, no versículo 29. A fé é fortalecida quando eventos são tomados como cumprimentos de profecia. E isso não pode ser deixado tão somente para o futuro, como, obviamente, não pode ter sido apenas um privilégio exclusivo dos cristãos do passado. Devemos sempre lembrar que o intérprete da profecia não é um profeta que pré-vê o futuro, mas um aprendiz. A compreensão e a interpretação da profecia se desenvolvem e se aperfeiçoam com a passagem do tempo. Lutero, certa vez, declarou: as profecias só podem ser entendidas perfeitamente depois de se cumprirem. Assim, Lutero acabou definindo uma das bases da interpretação da profecia: o conceito da verdade que se amplia conforme o tempo passa e eventos que há muito tempo foram profetizados alcançam o seu completo e legítimo cumprimento. Estava lendo esse texto e tem a ver com o que eu e minha mãe estávamos estudando, mas eu não entendi nadinha. Gostaria muito de entender esse texto do livro de Daniel. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como os de um homem.
e uma boca que falava grandes coisas. Pode me ajudar? Daniel viu 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. São muitos animais. São animais mesmo? O que isso tem a ver com a história do sonho de Nabucodonosor? Mike, Daniel não apresenta o seu livro em ordem cronológica. Neste capítulo 7, estamos provavelmente no ano 552 a.C. Aqui, Daniel é quem tem um sonho. Anteriormente, Daniel foi quem interpretou o sonho. No capítulo 2, Deus falou para Nabucodonosor aquilo que iria acontecer nessa sucessão de impérios. Agora, no capítulo 7, é dado um sonho a Daniel de forma semelhante, onde há um paralelismo entre o capítulo 2 e o capítulo 7, porque ambos os capítulos, ambos os sonhos, falam sobre o mesmo conjunto de acontecimentos. No capítulo 7, o primeiro animal que vemos é o leão. Voltando para Daniel capítulo 2, o primeiro elemento que lá aparece era o ouro, o mais rico dos metais, que representava a cabeça da estátua, porque era o reino mais rico e mais poderoso, o reino de Babilônia. Neste capítulo, no capítulo 7, o reino de Babilônia é representado pelo leão, o rei dos animais. É interessante notar que outros profetas também se referiram a Nabucodonosor como sendo um leão. Nós sabemos também que o império do Nabucodonosor durou apenas 68 anos. Começou no ano 605 a.C. e foi até o ano 539. Para um reino que seria o mais poderoso e rico entre todos os povos que já existiram e existe sobre a terra, o tempo gasto por Nabucodonosor para consegui-lo foi realmente muito curto. Este leão, ele tinha asas de águia, que significam a rapidez, como Nabucodonosor tornou-se o mais poderoso rei de todos os tempos, pois nunca nenhum outro reino se estabeleceu em tão grandes dimensões e em tão curto espaço de tempo, com tanta riqueza como foi o reino de Babilônia. O segundo animal que aparece no sonho de Daniel no capítulo 7 foi o urso. Este segundo império, representado em Daniel capítulo 2 pelos peitos e braços de prata, aqui assume a figura deste urso. O urso é representado aqui por sua força, por sua crueldade e sede de sangue, que representou exatamente o que os medos e persas foram e fizeram como um dos mais vorazes e cruéis impérios. Este urso, ele se levanta mais de um lado do que do outro. E isso simboliza que a Pérsia transformou-se muito maior do que a Média, este império conjugado entre duas nações. As 3 costelas na boca do urso representam as 3 grandes conquistas do império. Lídia, no ano 547, Babilônia, no ano 539, esses 2 através de Ciro, e a conquista do Egito em 525 através de Cambises. O Império Medo-Persa, ele vai do ano 539 a.C. até o ano 331. O terceiro animal que aparece é o leopardo, um animal feroz e carnívoro, notável pela sua velocidade e agilidade dos seus movimentos. Apesar deste rápido crescimento, falamos aqui do Império Grego, que não se manteve por pouco tempo. Poucos anos se passaram da morte de Alexandre, que ocorreu no ano 323 depois da conquista. Alexandre, a exemplo de Nabucodonosor, que foi muito rápido, foi mais rápido ainda, demorou apenas 12 anos para conquistar o império e morreu quando tinha 33 anos de idade, provavelmente
por beber bebidas alcoólicas em excesso. Apenas 22 anos depois, ou seja, no ano 301, o império foi dividido. Lembram que o leopardo tinha 4 cabeças? Exatamente. Dividido em 4, nos 4 melhores generais, que foram Cassandro, que ficou com o oeste do Império Grego, a Macedônia e a Grécia. Depois Lisímaco, que ficou com o norte, Trácia, partes da Ásia e Bósforo. Ptolomeu ficou no sul, que era o Egito, Lídia, Arábia, Palestina e a Celecíria. E Seleuco, que ficou com o leste, que era todo o restante do império. Depois surge o quarto animal. O versículo 23 do capítulo 7 ajuda a entendermos um pouco melhor sobre esse animal que surge. Diz assim o verso bíblico: assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. O império que surge agora no cenário mundial é o Império Romano, que aparece em 168 a.C. com a Batalha de Pídna. Os dentes de ferro deste animal terrível e espantoso apontam para as pernas de ferro de Daniel no capítulo 2. Os 10 chifres representam as 10 divisões que o Império Romano teve quando saiu do cenário mundial como uma potência. Os 10 reinos que se dividiram foram os francos, os alamanos, os ângulos, os lombardos, os visigodos, os suevos, os burgundos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Diz o versículo 8 do capítulo 7. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Os 3 chifres que caem na história se cumprem com o fim dos érulos, no ano 439 a.C., dos vândalos, no ano 534 a.C., e com os ostrogodos, no ano 538 a.C. Com a queda do terceiro chifre, então sobe um chifre pequeno, que é um poder religioso. Veja que do capítulo 2 de Daniel para o capítulo 7, nós temos uma ampliação do conteúdo profético. Nós temos elementos a mais que se somam para a nossa compreensão do conteúdo profético.